Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025, né? Véspera aí de Natal, né? Que vocês possam ter aí uma ceia muito abençoada, tá galera? Vocês possam ter aí uma ceia aí de muita paz, muita bênção, realizações e tudo de melhor aí nessa véspera de Natal e no Natal aí muita comida para vocês aí, né? Muito peru, rabanada, entre outras coisas aí, panetone, né? Então que possa ser um Natal aí também abençoado para vocês, tá show? E nessa rodada aqui de quarta-feira, galera, nessa véspera de Natal, a gente vai ter poucos jogos, né? Obviamente, a gente vai ter uma grade de jogos aí bem reduzida, né? E com isso eu separei 6 jogos aqui para vocês e no finalzinho do vídeo vou deixar aí apenas um bilhete pronto, tá? Bilhetezinho padrão aí da rodada, tá show? Já vai deixando seu like aqui no vídeo, comenta também que é muito importante e se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, tá show? E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos aí dessa quarta-feira, né? A gente vai ter aqui Campeonato da Malásia, Copa das Nações Africana, Copa da Turquia e mais jogos aqui, né, da Copa. A gente vai ter esses jogos de seleções aqui porque realmente a grade não tá tão interessante, né? Então são 2 jogos aí da Copa da Turquia, 3 jogos da Copa das Nações Africanas, né, jogos das seleções e essa Superliga aqui da Malásia, tá? Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui é o Campeonato da Malásia Superliga, rodada 13, né? A gente vai ter o Kuala Lumpur City contra o Kuching City. Esse jogo aí que é válido pela rodada 13 e o Kuala vai estar jogando em casa, né? Até o momento as duas equipes aí fazendo campanha boa, né? Tá essa briga aí para ver quem vai terminar em segundo lugar, porque cá entre nós, o Johor DT aí não perde essa primeira posição nunca, né? O Kuching aqui, que é o visitante, ele tá com 24 pontos, tá à frente por conta do saldo de gol que é 19, enquanto o Kuala Lumpur, que é o time da casa aí, tá em terceiro lugar também com 24 pontos, porém tem o saldo de gol 11, né? São duas equipes que têm um ataque efetivo e com isso a gente tem grande chance aí de assistir um jogo aberto, né? Confronto direto aqui, galera, a gente vai ver aí uma vitória de cada um e 3 empates, né? E os últimos 5 jogos batendo, ambos marcam e também o mais de 2 gols e meio aí batendo na maioria dos jogos, né? Então a primeira opção aqui nesse confronto a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, Copa das Nações Africana. Vamos ter aqui a seleção de Burkina Faso contra Guiné Equatorial. Esse jogo que acontece 9h30 da manhã, né? Jogo válido pela primeira rodada. A gente vai ver os últimos 5 jogos aqui de Burkina Faso. 4 vitórias e um empate, né? Sequência muito boa. E Guiné Equatorial está aqui com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto, Burkina Faso venceu uma vez e empatou 2 em 0-0, né? Então não costuma bater muitos gols nesse confronto. Porém, a gente está falando de um Burkina Faso 2025, 2026, né? Enquanto esse confronto direto aqui, o último foi em 2023, um amistoso, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica Casa Vence, né? Mostrar aqui para vocês, está pagando a odd de 1,91. Pode até pegar um empate anula aí se for botar no bilhete, né? Mas a princípio a gente vai com a primeira opção Casa Vence e a segunda opção, menos de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para Burkina Faso. Agora o próximo jogo aqui, Copa da Turquia. A gente vai ter a primeira rodada aí nesse grupo aqui, né? A gente vai ter o Boluspor jogando em casa contra o Fethispor. 9h30 da manhã esse jogo, né? É um grupo aqui A, onde tem aí o Galatasaray como forte candidato aí para conquistar aí uma vaga aí, né? Para ficar em primeiro ou segundo lugar, pelo menos. Aí tem aqui também o Trabzonspor e o Başakşehir, porém começaram perdendo, né? Então tem muita coisa para acontecer aí. Então assim, é um grupo teoricamente difícil para o Boluspor, né? Que na minha opinião tem favoritismo diante aí desse Fethispor, né? Os últimos 5 jogos aqui do Boluspor, 3 vitórias e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos aqui do Fethispor, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, o Boluspor venceu 2 vezes, Fethispor venceu 1 e teve um empate, né? Então aqui nesse jogo, galera, querendo ou não, aí o Boluspor tem favoritismo, pagando a odd de 1,35, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica Casa Vence, né? Boluspor para vencer. E a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Boluspor. Agora, o próximo jogo aqui da Copa das Nações Africanas, a gente vai ter a Argélia, a seleção da Argélia jogando em casa contra a seleção do Sudão. Meio-dia esse jogo, né? Também válido aí pela primeira rodada.
A gente vai ver aqui a Argélia, 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, está numa sequência boa, querendo ou não, né? E a seleção do Sudão, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Confronto direto aqui, a Argélia venceu 2 vezes, Sudão venceu 1 e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos. Aqui, galera, acredito que é jogo favorável para a Argélia, né? Pagando aí 1,47. Se jogar o que sabe aí tem possibilidade de vencer. Lembrando que não deve ir todos os jogadores assim, né? A equipe assim principal, vamos dizer, né? Da seleção da Argélia. Mas acredito aí que tem chance de vencer esse jogo sim, tá? A primeira opção aqui, casa vence, né? Argélia para vencer. E a segunda opção, menos de 1,5 gols no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 para a Argélia. Agora, próximo jogo aqui, mais um jogo da Copa da Turquia. Vamos ter o Samsunspor contra o Eyüpspor. 2h30 da tarde esse jogo, também válido aí pela primeira rodada aqui nesse grupo, onde tem aí, querendo ou não, o Samsunspor como favorito para se classificar aí em primeiro ou segundo lugar. Aí tem também o Konyaspor, que é uma equipe aí que venceu na primeira rodada, por exemplo, aí também tem chance de classificação. E também o Antalyaspor, que iniciou perdendo, mas é uma equipe que tem chance também de brigar aí para se classificar entre os dois melhores, né? Aqui a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos do Samsunspor, 5 derrotas seguidas, né? A equipe começou bem, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais atrás aqui, a gente vai ver que a equipe estava numa sequência muito boa, porém agora perdeu 5 jogos seguidos, né? Do outro lado a gente tem aqui o Eyüpspor, né? Com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Samsunspor venceu 3 vezes, Eyüpspor venceu 1 e teve 1 empate, né? Então aqui, galera, por conta desse momento que não é nada favorável para o Samsunspor, né? E tá pagando uma odd boa, né? Para o Samsunspor vencer, né? 1,42, 1,45. Mas a gente vai pegar o mercado de gols que é mais interessante, né? Primeira opção, mais de meio gol no primeiro tempo. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Samsunspor. E agora o nosso último jogo aqui, também da Copa das Nações Africanas, a gente vai ter Camarões contra Gabão. 5 horas da tarde esse jogo. Esse jogo aí válido pela primeira rodada aqui nesse grupo F, onde tem aí Camarões, Costa do Marfim, Moçambique e Gabão, né? Na minha opinião vai ficar aí Camarões, Costa do Marfim e Gabão aí disputando aí essas duas primeiras vagas, né? A terceira posição aí vai ficar em aberto. Moçambique acredito que corre bem por fora, né? Mas a gente sabe que futebol tem nossa surpresa, né? Mas a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de Camarões. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E os últimos 5 jogos do Gabão, 3 vitórias e 2 empates. Confronto direto aqui, Gabão venceu 2 vezes, Camarões venceu 2 vezes e teve um empate aí no último confronto que foi lá em 2017. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? Gabão para marcar um gol aí, dependente do resultado final. E a segunda opção a gente pode pegar aqui o ambos marcam, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1, tá? Um empate com gols aí. 1-1 ou talvez um 2-2. 1-1 acho que é o mais provável, né? Enfim, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. Mesmo sendo uma grade de jogos bem ruim, acredito que são 6 jogos aí que tem assim a melhor chance, né, da gente poder analisar de boa e tentar conquistar aí uma porcentagem de green alta, né? E agora eu vou estar deixando para vocês aqui o bilhete pronto da rodada, tá? E o nosso bilhete ficou desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para essa quarta-feira, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Liga das Nações Africana, Burkina Faso contra Guiné Equatorial. A gente colocou vitória do Burkina Faso aí com empate anula para dar aquela garantia extra no nosso bilhete, tá? Aí o segundo jogo, Copa da Turquia, jogo entre Samsunspor e Eyüpspor, a gente colocou aqui mais de 1,5 gols na partida. E o terceiro jogo, mais um jogo da Copa das Nações Africanas, jogo entre Camarões e Gabão, a gente colocou menos de 1,5 gols no primeiro tempo, tá? Acredito que é jogo para poucos gols e no primeiro tempo vai sair no máximo 1 gol e olha lá, tá? Aí no finalzinho aqui a gente teve uma odd de 1,96, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 196,42. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante seu comentário, tá? E quem puder ajudar também, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, tá show? Lembrando novamente a todos vocês aí que é uma rodada bem fraca, tá? Então eu recomendo vocês aí tentar dar uma segurada, ou quem for fazer qualquer
qualquer tipo de entrada esportiva aí nessa quarta-feira, tenta ir com um valor um pouco mais baixo do que vocês costumam fazer aí nas suas apostas, tá, galera? Tenta ter aí esse controle emocional e essa gestão, assim você vai estar preservando bastante aí o valor total da sua banca, tá show, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!